mais uma vez a Palavras Cruzadas. Estão de novo comigo, Natasha, e com Carlos Macedo. o Carlos. Sejam bem-vindos. Vamos começar um novo trimensário. Estamos logo na lição número 1, portanto, um novo trimensário novinho em folha para começar a explorar e a estudar. As lições deste trimestre andam à volta do próximo, de servir o próximo, mais concretamente, servir aos necessitados. Carlinhos, queres fazer a introdução da lição desta semana, Criados por Deus? Ok. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos veem e ouvem através da internet. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. A lição começa por dizer que fomos criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus, não é? Tudo o que nós vemos, tudo aquilo que nós observamos, foi criado por Deus. A Bíblia diz que o mundo foi criado com muito cuidado e que era muito bom. Muito bom. É interessante que nos vários dias da criação, nos 6 dias da criação, Deus termina sempre dizendo, e viu Deus que era bom. Mas depois, quando cria o homem e a mulher, macho e fêmea os criou e viu Deus que era muito bom. Exatamente. A coroa da criação. É giro nós tentarmos imaginar. É normal, a nossa tendência é para humanizar Deus. Nós não conseguimos abranger e então acabamos por transferir os sentimentos humanos a Deus, não é? E tentar imaginar esta época, não é? De criatividade, de plena criação, e imaginar este sentimento de Deus, sentir que o que estava a fazer era bom, ia ser uma obra maravilhosa, ia contribuir para o bem. Claro. Eu fico, dá assim um calor no estômago, sinto-me bem. E isto conforta-nos, porque apesar da queda e de milénios de pecado, e nós estarmos tão distantes da imagem original de Deus, exatamente, o olhar para estas passagens logo no início da Bíblia e ler que para Deus a criação foi um ato de amor, de bondade, de criatividade e que foi muito bom. Eu não sei como é que tu te sentes, mas isto a mim traz-me... Exato, comove, sensibiliza, portanto, impressiona-nos, não é? E leva-nos aconchega-me. Eu acho que é quase esta a expressão. Conforta-me. Claro. Sinto-me aconchegada nos braços do Pai, saber que continuamos, não é? Porque vamos ver durante a lição, não é? Que continuamos, de facto, a ser a criação de Deus. Continuamos a ser as suas criaturas, objetos de amor. Sem dúvida. Não é? E é maravilhoso pensar, portanto, na perfeição, na maravilha que era tudo aquilo que Deus fez. Ainda hoje vemos, nós quando observamos a natureza, quando olhamos à nossa volta, ainda vemos muitas coisas interessantes e bonitas, não é? A gente nem precisa de perder muito tempo, nós não temos que fazer uma viagem para um safari no Quênia. Claro. É assim, até às vezes em casa, observar os detalhes de uma flor, os detalhes das pétalas, a complexidade, o estame, a posição em que o estame está, os espectros de luz que são determinados para atrair determinados insetos. Quer dizer, tudo isso é de uma complexidade e de uma beleza, sem dúvida, que é impossível não pensarmos de facto num Criador. Claro, e num Criador sem dúvida. É realmente uma maravilha, portanto, observar a natureza e nós imaginarmos como seria ela antes da entrada do pecado, não é? Há coisas que já nos tiram fogo, não é? Sem dúvida. Eu não consigo imaginar. Portanto, e depois vermos no 6º dia da criação, a criação de Adão e Eva, o Espírito de Profecia diz que Adão tinha cerca de 3 metros de altura e que Eva que lhe dava pelo ombro, não é? Uma coisa impressionante, não é? Eu tenho 1,54 m, portanto estás a ver, não é? Claro. Eu tenho que crescer muito ainda para a estatura da Eva. E a Bíblia diz que, portanto, que Adão que viveu 930 anos. É impressionante, não é? Portanto, Deus tinha criado o homem com grandes capacidades físicas, mentais, intelectuais, espirituais, não é? Exatamente, o objetivo era que ele vivesse eternamente. Mas toda esta maravilha que Deus tinha criado foi estragada. E foi estragada pela entrada do pecado. E depois nós vemos o revés da medalha, não é? Se nós vemos no ato da criação a manifestação do amor e um Deus que está feliz, que está contente, a entrada do pecado vem trazer um grande desgosto. Sem dúvida. Nós não conseguimos mais uma vez abranger e mais uma vez temos que recorrer à nossa experiência como seres humanos. Mas tu que és pai e eu que sou mãe, se calhar estamos um bocadinho mais perto de compreender essa dor, não é? Quando nós projetamos esperanças nos nossos filhos, não é? Quando nós os criamos com todo o cuidado, com todo o amor, com valores e depois, de repente, se imaginamos, graças a Deus nós não estamos nessa situação, mas eu não consigo sequer imaginar a dor dos pais que perdem os filhos, por exemplo, para a droga ou seja o que for, não é? É uma coisa... que
tinham planeado. Terrível, não é querer terrível. viver a vida dos filhos por eles, mas Claro. é normal. Nós, quando pais, nós imaginamos um futuro brilhante para os nossos Sem dúvida, filhos. não é? É isso que desejamos, E de não é? repente, se acontece alguma coisa que vem, de facto, deitar por terra esse plano, nós ficamos destroçados, Carlos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, fazendo o paralelismo com Deus, não é? Que fez tudo isto, que tinha um plano para cada um de nós também, não é? Para Adão e Eva, e de repente ver que com a entrada do pecado, esse plano também, entre aspas, cai por terra e eu não consigo imaginar, consigo imaginar a dor do pai, o destroçar também do seu coração, o sentimento também de perda que ele terá sentido neste... Claro. E ali, na sequência do que estás a dizer, a lição diz exatamente isso mesmo. Já uma vez trabalhou para criar uma coisa, talvez um objeto de arte ou artesanato, uma refeição, ou qualquer outra coisa criativa, bonita, agradável, apenas para ver partida ou rejeitada pela pessoa a quem a deu, portanto, a quem isso é dirigido? Isso é realmente um desgosto. Alguém, por exemplo, a preparar uma coisa com muito cuidado para oferecer a alguém, e essa pessoa não dar valor nenhum e a rejeitar até ou reagir mal até. Realmente frustrante, não é? Mas isto quer dizer, isto é uma comparação... E foi isso que aconteceu com Deus. Isto é uma comparação super Exatamente, pálida, não é? É uma comparação pálida. Estamos a falar de seres humanos, É uma comparação pálida. Imaginemos um mundo, enfim, criado maravilhosamente por Deus, um mundo extremamente belo, perfeito, e depois, enfim, acontece o que aconteceu. Imaginemos a mágoa que Deus deve ter sentido. E depois a maravilha que é ver que Deus de facto teve um plano de contenção. Claro. Logo na hora. É verdade, não era suposto isto acontecer. Mas ele não foi apanhado de surpresa. Deus não foi apanhado de surpresa. E o amor que Deus tem por nós é de tal maneira que nunca poderia ser este o desfecho da humanidade. Sem dúvida, sem dúvida. E é aqui que entra o poder redentor. Claro, e a palavra de Deus diz-nos que o plano da redenção, o plano da salvação da humanidade, foi idealizado muito antes até do mundo ser criado. É impressionante pensar nisto, não é? É impressionante. E a lição, o que nos quer explicar também esta semana, que vamos ver mais adiante, é que com tudo isto e o facto de nós sermos criaturas de Deus e de Deus ter tido um plano original, apesar da entrada do pecado e esse plano estar completamente desvirtuado e deturpado, ainda assim o plano original de Deus continua válido e nós continuamos com uma missão nesta terra e continuamos a ter uma responsabilidade perante Deus. E é disso que vamos falar, não é, Carlos? Vamos continuar a falar e é disso mesmo que nós vamos continuar a falar. Eu não sei se queres comentar aqui a passagem de Atos 17, 28, que diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Portanto, tudo começa com Deus. Portanto, a passagem está aqui, não é preciso lê-la na Bíblia. Tinha aquela frase do penso logo existe, não é? Mas não. Claro. Deus pensa e eu existo. Eu acho que isto é que é correto. Deus pensou e eu existo. Claro, porque eu não existo, não me movo, não penso, não sou um ser vivo, sapiente, sem a existência de Deus. E é nele que nós vivemos. Exatamente. Portanto, nós fomos criados por Ele e para Ele, não é? Este mundo e toda a vida nele existente, e a nossa própria vida e tudo o que fazemos com ela, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. A origem de tudo é Deus. E então está aqui a tal passagem de Atos, capítulo 17, versículo 28, que diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É impressionante pensar nisto. Todos os nossos movimentos, portanto, é em Deus. Até o simples ato de respirar, não é? Exatamente, até o simples ato de respirar, não é? Que é uma coisa portanto, que é a vida que nós temos é derivada de Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos, não é? É impressionante. A gratidão que nós devemos sentir a Deus por este maravilhoso dom da vida, não é? A lição mostra-nos também... Peço desculpa ter-te interrompido. Tudo Continua, bem. Ias dizer a vida e eu peço desculpa. Às vezes, para quem não nos conhece, eu e o Carlos temos uma relação já de longa data. O Carlos conhece-me desde pequenina e nós gostamos os dois de conversar e estamos os dois sempre em sintonia. E assim, não fiquem ofendidos, isto é muito natural, da gente estar-se constantemente a atropelar um ao outro, porque queremos sempre complementar o que o outro está a dizer, mas é uma situação já perfeitamente... Já agora só um pormenor, eu cheguei a ser teu dirigente nos desbravadores. Aliás, mas tu conheces-me já muito antes disso. É assim, o Carlos é um bocado meu pai. e é giro ver que, ao longo desta lição, o que a lição nos quer mostrar é, de facto, este vislumbre da criação, mostrar-nos que Deus relacionou-se intimamente com o ato da criação.
Ou seja, Deus é um Deus de relacionamentos. Acima de tudo, Deus, como Deus de amor que é um Deus de relacionamentos. E Ele quer manter este relacionamento. Isto é um elemento crucial na criação e hoje, após a queda, continua a ser um elemento crucial. Claro. Não é? Claro. E é aqui que depois vem a nossa parte de responsabilidade. Deus é um Deus relacional e fez-nos a nós também seres humanos sociáveis e relacionais. Claro, sem dúvida. Não é? Deus Portanto, é um Deus de relacionamentos. Nós não somos ilhas, não somos rochas, não nos podemos esconder numa redoma nem numa gruta e ignorar o resto da humanidade, porque não é esse o propósito de Deus. Claro. Havia um relacionamento perfeito entre todos os seres criados, até entre os animais. Portanto, os animais não se destruíam uns aos outros, não é? Pela sobrevivência. Havia uma Portanto, havia um relacionamento perfeito entre o ser humano e a natureza. Exatamente. Havia um relacionamento perfeito. Era esse o objetivo de Deus entre os próprios seres humanos e entre os seres humanos e Deus. Porque Deus deseja relacionar-se com os seres humanos. Nós fomos criados por Ele e para Ele, não é? Ele é realmente um Deus de relacionamentos. E agora fazendo aqui um parênteses, podemos imaginar a mágoa, o desgosto que Deus sente ao ver como os relacionamentos estão desfeitos neste mundo, não é? Os animais matam-se uns aos outros. As pessoas matam-se umas às outras. Tudo. Portanto, é verdade. Nós destruímos a nossa casa. É verdade, é uma coisa impressionante, não é? Portanto, tudo isto era contrário à vontade de Deus. Ele criou cada elemento do mundo em relação com o resto da criação. Criou animais, enfim, repetindo aquilo que já dissemos há pouco, criou animais numa harmonia relacional. Criou seres humanos em relação com Ele mesmo, uns com os outros e com o resto da criação. Era este o objetivo de Deus. E tudo isto foi adulterado. Tudo isto foi corrompido, estragado, enfim, pela entrada do pecado, não é? Mas observando e tornando-nos de facto íntimos de Deus e observando o seu caráter, nós conseguimos perceber que continua lá este tipo de objetivo e este tipo de relacionamento continua presente. E é isto que Ele nos pede, e é para isto que Ele nos chama, para continuarmos a ter relacionamentos saudáveis, não só para com o nosso próximo, mas também para com toda a criação. Claro, exato, sem dúvida. Nós vemos em toda a Bíblia excelentes exemplos deste desejo que Deus manifesta em se relacionar com o seu povo. No Antigo Testamento vemos isso, enfim, o desejo que Deus tinha em se relacionar com o povo de Israel, com a sua igreja depois no Novo Testamento. É este o grande desejo de Deus, é relacionar-se connosco. Mas, como diz o salmista no Salmo 8, mas quem somos nós? É impressionante pensar nisto. Deus dá-nos tanta importância quando nós, às vezes, aos nossos próprios olhos, achamos que não temos importância nenhuma. Mas aliás, isso é demonstrado precisamente nas relações diárias que temos com os outros Exatamente. O salmista dizia, humanos, não é? O salmista David dizia que é o homem mortal para que te lembres dele. O que é que eu sou para que Deus se lembre de mim? Somos uma partícula, um átomo. Exatamente. Vistos do espaço, não somos nada, nem aparecemos sequer. Nem isso, é mesmo um átomozinho, assim, uma partícula muito, muito pequenina. Mas Deus, apesar de tudo, ama-nos com um amor que nós não conseguimos compreender. E este mundo idílico, não é? Este mundo perfeito que foi criado, mais uma vez vamos reiterar, não é? Apesar dos milénios que já passaram de pecado, de desfiguramento, digamos assim, deste mundo perfeito, mas ainda assim nós conseguimos no mundo natural e até nos relacionamentos humanos, nós conseguimos ver muita vislumbrar esta cor, esta luz, sem dúvida. Que este cuidado de planeamento que Deus pôs no ato da criação. Nós temos estes vislumbres, nós conseguimos perceber este sentimento que Deus teve de perfeição e de satisfação, porque muitas vezes nós sentimos isso mesmo, como tu estavas a dizer, quando um artista cria uma obra de arte, uma coisa para ser apreciada, não é? Uma obra de arte em si, a sua função é despertar sentimentos, não é? É essa a função da obra de arte, é despertar sentimentos noutra pessoa. Podemos não apreciar completamente, podemos não ter a mesma visão do artista, mas é essa a liberdade que temos quando apreciamos uma obra de arte. Eu não tenho que interpretar exatamente como tu interpretas. E sentimos esta satisfação, não é? Este contentamento de que criámos algo que vai trazer uma coisa positiva para a vida de outra pessoa, algo bonito de contemplar. E se isto nos preenche, mais uma vez o tal paralelismo, não é, Carlos? Quanto mais, quando transpomos isto para a figura de Deus e o ato da criação, e particularmente o ato da criação do homem. A satisfação, o contentamento, a convicção de perfeição que Deus tinha e que Deus sentiu. Nós não conseguimos abranger, damos estes exemplos humanos, que é aquilo que nos aproxima mais deste sentimento, mas como é óbvio estamos muito, muito aquém. Sem dúvida. Não é possível, podíamos ficar aqui o dia todo a tentar dar exemplos para nos aproximar
como é óbvio, ficamos mesmo... Mas como tu disseste, ainda, mesmo assim, ainda neste mundo do pecado, temos muitos vislumbres, quer das maravilhas da criação, quer da alegria, da satisfação do relacionamento, não é? Aliás, o próprio Jesus, quando andou nesta amizade, terra, o companheirismo. Não é? O próprio Jesus, quando andou nesta terra, quantas parábolas ele não usou, indo buscar exemplos na natureza, e não era a natureza que poderia ter sido. Ele falava para as pessoas no momento presente, ele tinha que ir buscar exemplos, e é isso que é uma parábola, não é, Carlos? Exemplos práticos da vida do dia-a-dia, para que cada pessoa pudesse compreender o que ele queria, a verdade maior que ele queria transmitir. E eram exemplos daquela época, tal como hoje em dia vamos buscar exemplos da nossa época, apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar da gente ver, e estamos cada vez mais sensíveis àquilo que fazemos, não é? E aos oceanos, e ao plástico dos oceanos, e aos animais que morrem com plástico no estômago, e à poluição que cada vez aumenta mais, mas ainda assim conseguimos ter estes vislumbres da criação, e ainda assim conseguimos contemplar a mão do Criador, o amor do Criador, o cuidado do Criador. É impressionante como é que com tantos anos, não é? Milénios, estamos a falar de séculos de pecado, Satanás não conseguiu destruir a imagem de Deus Criador. Claro. Amém. Ele vem, sem dúvida. Amém por isso, não é? Portanto, ele, enfim, tentou eclipsar a imagem de Deus deste planeta e daquilo que foi criado, mas a presença de Deus continua a manifestar-se de várias maneiras neste mundo e na nossa vida pessoal, não é? Graças a Deus. Sem a nossa intervenção, ele manifesta-se sempre. Independentemente da pessoa acreditar e confiar e conhecer e reconhecer a mão de Deus, independentemente disso, continua-se a manifestar. A gente está a ouvir neste momento os pássaros aqui a cantar. É verdade. Claro. Eles não se vão calar só porque a gente acha que eles são irritantes. Ah pá, estás-me a irritar, cala-te, quero silêncio. Eles não se vão calar. Eles vão continuar a louvar o Criador. Claro. Faça chuva ou faça sol. Sem dúvida. E é magnífico ver, portanto, essa omnipresença. A omnipresença de Deus, ainda hoje, sem dúvida, não é? Em tudo, não é? Na nossa vida pessoal, na natureza, em tudo, não é? Mesmo, portanto, nós temos a certeza que Deus estará sempre connosco. Ele diz, estarei convosco até ao fim dos séculos, não é? A consumação dos séculos. Ele estará connosco. Nós temos a promessa da constante presença de Deus. Portanto, nós tínhamos realmente um mundo, e temos, naquela altura tínhamos um mundo perfeito, hoje já não temos, não é? Deus viu que tudo quanto tinha feito, tinha criado, era muito bom. Era vibrante de luz e de cor, mas também estava cheio de tudo o que era necessário para que a vida florescesse. Todas as necessidades de Adão e Eva e de todos os animais, e toda a criação, não é? Estavam, portanto, havia provisão da parte de Deus garantidos para satisfazer cada necessidade. Portanto, Adão e Eva não tinham motivos para se sentirem frustrados ou tristes, ou enfim, limitados, porque tudo que era necessário para a sua felicidade estava criado ou foi criado por Deus. E a resposta que Deus espera hoje de nós é a mesma, porque apesar de tudo, mesmo no meio das provações, nós devemos ter sempre este sentimento de gratidão, de agradecimento e de humildade e de submissão ao Criador, ao nosso Criador. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Este intervalo é para um momento musical que é patrocinado pela Igreja da Vintsa através do programa Sexta à Noite. Vamos ouvir então a Helena Antunes a cantar um hino especial. Voltamos já. Só Ele te vai libertar.
Agora entramos naquela parte da lição que foi a parte que mais me alvoraça. Claro, claro. Mas apesar, nós tínhamos ficado há pouco, portanto, enfim, antes desta bela música que foi apresentada, do lado negativo, portanto, a criação destroçada pela entrada do pecado, não é? Nós, como cristãos, celebramos a criação e ansiamos pela vinda do reino de Deus. Devemos perceber que as belezas, as alegrias e a bondade que vemos e vivemos no mundo são vislumbres do que o nosso mundo foi no passado e do que voltará a ser no futuro. É isso que temos estado Nós a falar, temos esta maravilhosa promessa. Estes pecados, estes flashes de cor, como eu digo, que são estes mesmos vislumbres. Portanto, lá está que Satanás não foi capaz de anular completamente. Sem dúvida. Portanto, são vislumbres. Tudo isso são vislumbres daquilo que, portanto, a criação de Deus voltará a ser. Nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, acreditamos exatamente na segunda vinda de Cristo, que irá repor, que irá recriar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, não é? Portanto, a beleza do Éden, portanto, a maravilha da criação, a beleza, a perfeição da criação voltará... Irá ser refeita. Irá ser refeita, exatamente. Aliás, eu acredito que até ainda será mais não sei o quê, porque já era perfeito, mas que será ainda mais do que foi originalmente. Exatamente. Geralmente Deus tem nós quando estamos no processo de criatividade e fazemos qualquer coisa que falha, não é? É assim, de certeza que a segunda vez que nós vamos experimentar, sentimos muito mais confiantes e é muito mais forte do que a primeira criação, não é? Aliás, é isso que a gente ensina às nossas crianças, não é? A repetição. A repetição traz, entre aspas, a perfeição, aperfeiçoa-nos, não é? E eu sei que Deus é um Deus perfeito à partida e que não precisa de aperfeiçoar, mas acho mais da nossa parte, acho que este aperfeiçoamento e com toda a experiência que nós tivemos, entretanto, no mundo, nós é que vamos ter outra visão e é que vamos, se calhar não vamos ser tão, desculpem uma expressão, se calhar não vamos ser tão confiantes, tão levianos como Adão e Eva foram, tão permissivos como eles, porque já como se costuma dizer, gato escaldado de água fria tem medo, não é, Carlos? Portanto, acho que isto nos vai deixar, de facto, acho que esta recriação do mundo vai ser ainda mais especial. Até porque temos Jesus na forma de ser humano, não é? E isso vai durar toda a eternidade e é um lembrete para nós do seu sacrifício. Sem dúvida. Portanto, é algo que Adão e Eva não experimentaram. E nós iremos experimentar, não é? Graças a Deus por isso. Deus seja louvado, não é? Entretanto, enquanto isso não acontece, nós somos mordomos. Somos mordomos, apenas mordomos, não somos donos nem proprietários. Nunca fomos. Nós somos criatura, não somos criadores. Exatamente, mas as pessoas às vezes pensam, os homens pensam, a humanidade pensa que é proprietária daquilo que tem, daquilo que existe. Aliás, é isso que é patível, é isso que é visível no nosso mundo, nas notícias que ouvimos. Nós somos apenas mordomos e um dia teremos que dar responsabilidade, teremos que prestar contas da nossa mordomia. E este é um tema que eu tenho, como tu disse, tenho um especial carinho por este tema, porque muitas das vezes, eu vou falar pela minha experiência, os primeiros contactos que eu comecei a ter com a Bíblia, até porque era criança e temos uma ideia um bocado mais fantasista da coisa, e também porque vemos o dia-a-dia e apercebemos que os nossos pais, eu falo por mim, eu via a minha mãe sair de casa às 6 da manhã para chegar a casa às 8 ou 9 da noite, arrasada, completamente arrasada, e aquela primeira ideia, assim, muito naiva que nós temos do que é o Éden, é um sítio de ócio total. Não se faz nada. A gente vai para ali, para o ar, é só esticar a mão para comer e não se faz nada. E eu acho que acho que é normal as pessoas terem esta primeira visão das coisas e terem esta primeira percepção, mas à medida que nós vamos conhecendo o caráter de Deus e à medida que vamos estudando a Bíblia, nós vemos que isso é errado. O propósito de Deus nunca foi que fôssemos ociosos, nunca. Ele instituiu o trabalho... Ociosidade é condenada na palavra de Deus, não é? Ele instituiu o trabalho, não o trabalho como hoje conhecemos, porque hoje é escravatura quase, não é? Mas o trabalho agradável, faz bem, o trabalho faz parte, nós precisamos de estar ocupados, independentemente de ser um trabalho remunerado ou não é? Que não é isso aqui que está em casa, estamos a falar em trabalhar. E foi isso precisamente que Deus fez a Adão e Eva, como pináculo da sua criação, Ele responsabilizou-os por tudo o que estava à volta deles. Vocês têm este local maravilhoso, que é autossuficiente, como tu disseste, não é?
Mas mesmo assim vocês têm a responsabilidade. Apesar de ser autossuficiente, vocês não podem fechar os olhos. Vocês têm que estar atentos. Se surgir alguma necessidade, têm que saber cuidar da terra, têm que ser jardineiros deste jardim, não é? Têm que ser cuidadores dos animais. Claro. É esta a vossa função. Exatamente. Ou seja, Deus naquele momento disse... A palavra de Deus diz para lavrar e o guardar. E o guardar. Portanto, Deus disse, esta é a vossa responsabilidade. Tem o mundo perfeito como ele está, para o manter perfeito como ele está, para garantirem que tudo se mantém na sua ordem natural das coisas. E o que é que o homem fez, Carlos? Deturpou, mais uma vez. Abusou desta prerrogativa. E nós hoje em dia vemos os homens não como cuidadores da natureza e dos animais, mas como opressores e exploradores. Sem dúvida. A nossa responsabilidade é cuidar do animal, e a gente vê imagens na net que nos deixam arrepilados, não é? Da crueldade que nós somos capazes para com os animais, do desrespeito com que nós tratamos este mundo pela criação, que é a nossa única casa, nós não temos outra, e o desrespeito, a leviandade com que nós destruímos florestas virgens inteiras, assim, só por causa do consumismo. Não é? A crueldade com que nós tratamos os animais. Eu às vezes eu evito ver este tipo de vídeos, mas às vezes é inevitável. E a minha filha, a Sofia, não é? A tua neta, como é muito sensível a estas coisas, às vezes vem a chorar, mostrar-me. Eu digo, pá, não me vejas isso, por favor. E nós estamos a falar de crueldade nos matadouros ou na maneira como se cria, não é? Hoje em dia, em linha de série, né? Os animais, as galinhas que nunca esticaram as asas e que nunca puseram a patinha na terra, já nem estou a falar disso. Eu estou a falar de uma coisa tão simples como os animais domésticos, que nós podemos não nos importar em maltratar um vitelo, mas pensamos 2 vezes antes de maltratarmos o nosso cachorro ou o nosso gato, e depois ver pessoas a fazerem crueldades inimagináveis a estes seres que são completamente dependentes de nós, e que confiam em nós. Tu já viste os cães mesmo maltratados, abandonados, quando reconhecem novamente o dono? Cenas, choram quando vem novamente o dono, aquele rabinho abana por todos os lados e esquecem, perdoam com tanta facilidade, esquecem rapidamente as crueldades que o dono lhe infligiu. E nós continuamos a ser, esta crueldade que vem com o pecado, não é? Portanto, é o nosso lado negro. É abusar exatamente desta passagem, portanto, que a Bíblia cita aqui em Gênesis, portanto, capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esta palavra sujeitai e dominar foi mal interpretada. Foi mal interpretada. É mal interpretada por muitas pessoas que acham que têm o direito de abusar, de fazer, portanto, de praticar toda esta crueldade para com os animais, para com os seres vivos, não é? Portanto, mas esquecem-se exatamente da passagem que nós recitámos há pouco, que diz para lavrar e para guardar, para cuidar. Nós somos cuidadores. Muito grande. Devemos cuidar da criação. Aliás, é bem conhecida aquela passagem da Bíblia que diz Deus destruirá os que destroem a terra. E a sua criação, não é? Portanto, nós temos a responsabilidade de ser mordomos. Nós esquecemos que, apesar do pecado e apesar de muitas vezes nós, graças a Deus, nós como adventistas conseguimos sempre olhar para o mundo com os olhos da fé e ver sempre os vislumbres da criação. Mas há muitas pessoas que não são capazes, não conseguem. Olham e só veem um mundo sombrio e um mundo cruel e um mundo triste e feio, não é? A preto e branco. E é importante relembrar a estas pessoas que Deus afirma na Bíblia que continua a ser o Senhor deste mundo. Ele continua a ser o Senhor da criação. Nós continuamos a ser chamados para sermos mordomos de tudo que Deus nos deu. Não é? Mas infelizmente... Nós até devíamos pensar que num mundo caído a nossa responsabilidade ainda é superior, ainda é maior. A nossa responsabilidade no mundo caído é muito maior do que no tempo de Adão e Eva, enquanto o mundo não estava caído e era inclusive autossuficiente. A nossa responsabilidade hoje em dia é muito maior.
temos que ser nós as vozes ativas para defender o planeta, não é? Claro, claro. E não é só aquela visão que hoje está na moda ser ecologista e as pessoas às vezes são ecologistas pelas razões erradas. Nós não nos podemos esquecer a nossa linha, o fio condutor. Nós devemos, de facto, ter esta consciência social, esta consciência ecológica, porque, acima de tudo, Deus é o Criador e nós continuamos a ser as suas criaturas. E nós continuamos a ter esta noção da nossa posição, da nossa submissão a Deus e do desejo de fazer a sua vontade. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, a teoria da evolução também não vai ajudar muito nesse aspecto, não é? Não, porque vem dar a entender que, de facto, que o mundo é dos mais fortes. A luta pela sobrevivência, portanto, a supremacia do mais apto, do mais capaz, portanto, a subjugação dos mais fracos. Essa teoria não influenciou só a maneira como as pessoas veem a Terra, como veem o planeta, mas influenciou também as relações humanas, não é? Até a política, a economia foi influenciada, portanto, por esta teoria, não é? Portanto, a sobrevivência do mais apto. Portanto, que levou... Que é completamente contrária a esta visão de criação, não é? Claro. Portanto, a opressão dos mais fortes sobre os mais fracos. Portanto, nós somos mordomos e, como dissemos há pouco, um dia teremos que prestar contas da nossa mordomia. E como cristãos, nós devíamos estar na linha da frente da defesa do planeta, da defesa da criação, da proteção dos animais. Devíamos estar na linha da frente, não é? Porque mordomia, quando muitas vezes falamos em mordomia, pensamos só em termos financeiros. Claro. A mordomia é muito mais do que isso, é muito mais do que Sem dinheiro. dúvida, e a lição fala nisso aqui. A mordomia tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o tempo. Com tudo, não é? E tem a ver, acima de tudo, com a maneira como nós pretendemos passar os dias na Terra e aquilo, como é que nós decidimos testemunhar de Deus e como é que nós decidimos, de facto, mostrar ao mundo que o Senhor continua a ser soberano e continua a governar este mundo e a ser o Criador. E colocarmos sempre, constantemente, recordarmos e colocarmos na nossa posição, que é a posição de criaturas. Claro, sem dúvida. dúvida. É difícil, Carlos, porque há tantas filosofias, não é? Que ensinam que Deus está em ti e as pessoas começam a criar esta soberba e começam a fazer quase como Satanás, não é? Querer se pôr na posição e à altura de Deus. Usurpar, e se isto trouxesse alguma coisa de bom, não é? Mesmo que as pessoas tivessem estas filosofias estranhas e isto servisse para elas serem melhores, só que o problema é que tornam-se tiranos. São deuses completamente contrários e antagónicos a Deus. Querem ser deuses, mas querem ser deuses no seu pecado, não é? Tirânicos, não é? Nunca nos devíamos esquecer, que o resto como diz aqui a lição, exatamente, que a terra continua a ser do Senhor. A terra continua a ser dele. Aliás, portanto, conhecemos aquela passagem da Bíblia que diz: minha é a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, este planeta e tudo que nele existe continua a ser do Senhor. Nós somos, como dissemos e reforçamos mais uma vez, somos apenas administradores ou mordomos, não é? E depois é curioso ver que as coisas não ficaram por aqui, não é? E Deus também na sua sapiência, deu também, para além de nos dar o livre-arbítrio, não é? Que foi o que nos conduziu ao estado em que estamos hoje, Ele deu também uma outra coisa na Terra, que foi a liberdade moral. A liberdade moral. Não é? Exatamente. Isto é importante. E isto é importante no sentido que nós percebemos que somos de facto o pináculo da criação. Não é querermos ser, aqui não tem nada a ver com querer ser arrogante ou soberbo, mas nem os animais nem as plantas têm esta capacidade de distinguir o bem e o mal, não têm esta liberdade moral, não têm esta inteligência moral. Só nós é que temos. Portanto, isto ainda aumenta mais a nossa responsabilidade. Claro, sem dúvida. Como seres morais, portanto, Deus deu-nos a liberdade. Portanto, pelo facto de Adão e Eva terem esta liberdade, por isso é que eles pecaram, não é? Exatamente. Porque Deus não cria autómatos. Era fácil para Deus criar autómato que não tinha outra opção senão fazer a sua vontade. Mas não é isso que Deus deseja. Exatamente. Deus deseja relacionar-se com as suas criaturas. Mas para que isso aconteça, elas têm que ter liberdade de escolha, não é? Claro que sim. De aceitá-lo ou não. Claro que sim. Portanto, é um risco que Deus corre. Mas é importante para Deus, e Deus dá valor a isso, exatamente, à liberdade de escolha, à liberdade moral. Nós somos seres morais, seres livres, mas somos responsáveis também pelas decisões que tomamos, não é? Por isso é que a lição de quarta-feira diz-nos assim, a tentação principal que Adão e Eva sofreram foi o terem cobiçado mais daquilo do que Deus lhes tinha dado, ou seja, duvidaram da bondade de Deus
e confiaram em si mesmos. Que é o pecado original, que foi o pecado precisamente pelo qual Satanás passou, de se sentir Satanás conseguiu introduzir a desconfiança. Satanás fez com Adão e Eva aquilo que já tinha feito com os anjos no céu. Claro. Foi exatamente o mesmo método, que foi insinuar a desconfiança, insinuar que Deus não estava a ser completamente verdadeiro e que Deus tinha agendas secretas, não é? Claro. E instigar no homem esta dúvida e esta necessidade de querer ser mais, não se contentar com aquilo que Deus já lhe tinha dado e querer mais, ou seja, desconfiar pura e simplesmente da bondade de Deus. E foi isso exatamente que Satanás fez com Eva primeiro e depois com Adão, não é? E com esta escolha foram quebrados todos os relacionamentos foram quebrados os laços com o Criador, não é? Não é? Claro. Não só os laços com o Criador, portanto, não só o nosso relacionamento vertical, nós e Deus, como o nosso relacionamento horizontal, nós e o próximo, e com toda a criação. E com toda a criação, exatamente. Portanto, o conflito, a luta foi introduzido neste mundo. Devido à realidade do pecado, de repente a vida tornou-se muito mais dura para Adão e para Eva. Eles viviam e para todos nós, infelizmente. Não é? Para todos nós, em consequência do pecado. Mesmo para Adão e Eva, a vida tornou-se muito dura, não é? Muito dura. Eles já não tinham, enfim, as bênçãos que tinham no início, antes de pecarem, não é? Nós sabemos o que é que a palavra de Deus diz, o que é que Deus disse a Eva, que ela teria com filhos teria dor. Sim, em Gênesis 3, não é? Adão disse, portanto, com suor te comerás o teu pão, até que tornes à terra, porquanto és pó e em pó te tornarás. E começaram as perdas, não é? Eles choraram, o Espírito de Profecia diz que eles choraram quando viram a primeira flor a secar. Maldições de Gênesis 3, mas nós não nos podemos prender aqui. Claro, não é? Mas mesmo porque com estas consequências vem a promessa. As promessas, exatamente. É interessante que nós, quando lemos no Gênesis, portanto, aquilo que aconteceu, as maldições que eram consequências naturais do pecado, não eram, enfim, vinganças de Deus, eram consequências naturais do pecado. Toda ação, isto é a lei da física, toda a ação traz uma reação. Exatamente. A gente ensina isso aos nossos filhos. Claro, eu lembro-me de falar muito disto à Sofia, mesmo ela pequenina, e de lhe explicar. Tudo o que tu fazes, seja para o bom e para o mal, vai ter uma reação. Portanto, pensa bem antes de fazeres. E se eu digo que não, se a mãe está a dizer não faças porque é prejudicial para ti, e se tu teimas em fazer, vão haver consequências. Claro que sim. Claro que sim. Portanto, é uma lei da vida, não é? Tudo que o homem semear, isso colherá. Portanto, sem dúvida alguma, não é? Mas no meio destas maldições, há realmente maravilhosas promessas. E nós, apesar de vivermos num mundo degradado, num mundo de pecado, cheio de problemas, basta ligarmos a televisão e ouvirmos o noticiário, não é? Apesar disso, nós temos maravilhosas promessas de Deus. E não nos podemos esquecer destas promessas. E estas promessas têm sempre o propósito de recriar, não é? Claro, de recriar este momento da criação e de sanar e restabelecer relacionamentos. Claro, sem dúvida. De todo o tipo. Porque todo e qualquer relacionamento foi quebrado, de facto, com o pecado. O relacionamento entre o próprio Adão e Eva, entre Adão e Eva e Deus, entre Adão e Eva e os animais, porque a partir daquele dia os animais passaram a ser selvagens e desconfiados, mesmo os que não são selvagens começaram a temer o homem. Claro. Portanto, a todos os níveis da criação houve uma quebra de relacionamento e de confiança. Sem e dúvida. É este o propósito de Deus, não é? É claro. restabelecer novamente. Restaurar novamente. Portanto, restaurar novamente esta rede familiar, esta rede que une a humanidade, onde nós não nos podemos esquecer que, de facto, estamos todos unidos, estamos todos no mesmo barco, somos todos criatura. Claro. E é interessante pensar, para finalizar esta parte da lição, que estávamos a falar das promessas, não é? Das maravilhosas promessas de Deus, e a Bíblia está cheia de promessas, há milhares e milhares de promessas para todas as situações. É impressionante pensar nisso. Na Bíblia, às vezes há assim uns caderninhos, às vezes temos aí uns folhetos, até uns caderninhos, que está muito giro, não é? Porque diz assim, se te sentes oprimido, ler isto, ler esta promessa tal, se sentes ansioso, se estás de luto, se estás triste, se estás angustiado, se isto, se aquilo, se o outro... Esta passagem, sim. Sem dúvida. É maravilhoso ver como na Bíblia nós encontramos sempre uma resposta. Quer no Velho, quer no Novo Testamento, a Bíblia está cheia de milhares de promessas, e para todas as situações. E é realmente maravilhoso pensar nisso. E depois nós gostamos de complicar. Nós vivemos num mundo em que não há nada de graça e que é tudo, tem que ser tudo comprado, tudo tem um preço. E quando nos deparamos com estas maravilhosas promessas, que não têm preço, que são gratuitas e que Deus diz, basta aceitares e confiares e acreditares e reclamares para ti
Muitas das vezes o que acontece é que o cérebro dá um nó porque a gente desconfia. Diz, não, é demasiado fácil para ser verdade. Pois. Onde é que está aí a cláusula escondida? Pois, às vezes não acreditamos verdadeiramente as promessas de Deus. Assim, sabes, com muita dificuldade, porque quando a gente lhe explica, não, basta crer. Acima de tudo, basta crer, ter fé e reclamar para ti essas promessas. E acreditares nessas promessas e viveres de acordo com essas promessas. E as pessoas, não pode ser, é demasiado simples. Pois. Exatamente. Não pode, tem dificuldade, assim. tem dificuldade em confiar. Fazer qualquer coisa para garantir, para ganhar. Não estás a perceber, é de graça, não tens que fazer absolutamente nada. Sim. Porque achamos que devemos fazer sempre qualquer coisa, não é? Mas as promessas... Porque a nossa vida é assim diariamente, porque a nossa sociedade é construída assim. Sim. Não é? Claro. Nós temos que dar sempre alguma coisa em troca. Ou é o nosso tempo, não é? Ou é o nosso esforço físico, ou é o nosso dinheiro. Nós temos que estar sempre a dar qualquer coisa em troca. Claro. E às vezes o preço é muito alto a pagar por determinadas situações da nossa vida. E então não conseguimos abranger esta simplicidade que eu não estou a chamar Deus de simplório, atenção. Eu estou a falar da simplicidade e da generosidade de Deus. Na generosidade de Deus, não é? Em como ele deixou as coisas de uma tal ordem, de uma tal simplicidade que serve para qualquer um. Eu não tenho que ser catedrático, eu não tenho que ter estudado muito, eu nem tenho que ter grandes conhecimentos teológicos. Basta eu acreditar, querer acreditar e reclamar. Claro. Crer na promessa de Deus. Portanto, e já agora, estamos quase a chegar ao fim, né, deste tema, desta lição. A parte final fala exatamente desta rede familiar da humanidade. Como uma rede, temos que nos lembrar disto também. Não podemos ter nunca a pretensão de ser superior a ninguém, porque nós somos todos criatura. Não somos só nós, não é? Deus criou-nos a todos, estamos todos no mesmo barco, todos nas mesmas condições e todos nós temos responsabilidade uns para com os outros. Sem dúvida. Portanto, se nós pensarmos assim, torna-se muito mais fácil se eu tiver esta noção que eu sou responsável também por ti, pelo teu bem-estar, porque eu, como tu, sou criatura de Deus e eu, como tu, tenho esta responsabilidade e este trabalho perante Deus. Tornava-se tudo tão mais fácil, Carlos. Sem dúvida. Olha, mesmo com pecado no mundo, as guerras acabavam. Mesmo havendo ainda pecado, conseguia-se acabar com as guerras. Claro. Porque as guerras começam precisamente porque há alguém que se sente superior ao outro e que quer usurpar alguma coisa. Exatamente. Seja de uma nação, seja... não interessa, não é? Sim. Exato. Desde o passado, das conquistas, não é? Portanto, em que as pessoas queriam usurpar qualquer coisa que era dos outros, não é? Portanto, vivemos, portanto, é uma rede, não é? Uma rede, a rede familiar, somos uma família, porque todos ao fim e ao cabo somos todos filhos de Deus, criaturas de Deus. Somos todos filhos de Deus. Portanto, não há lugar para a exploração, não devia haver lugar para a guerra, para a opressão, para a tirania. Portanto, para os contrastes sociais. Contrastes sociais, portanto. Aliás, é interessante, eu volto atrás para ler o verso áureo desta lição, que diz assim, é de Provérbios capítulo 14, versículo 31, que diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Isto, portanto, proíbe a exploração, portanto, a usurpação daquilo que é dos outros, a exploração dos outros, o abuso dos outros, não é? O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. E isso está aqui quando resumido... quando alguém, portanto, seja quem for, portanto, é oprimido, o opressor está a insultar a Deus. E Deus sofre com o oprimido. E Deus sofre exatamente com esta situação. E isso está aqui resumido nas palavras de Ellen White, quando ela diz: se os homens... Tomem nota a isto. Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É verdade. É, de facto, a infidelidade dos homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Deus fez dos homens seus mordomos e não deve ser feito responsável pelos sofrimentos, nem pela miséria, nem pelo desamparo e necessidades da humanidade. Porque o Senhor fez ampla provisão para todos e cada um de nós é responsável como mordomo. Somos nós, em última análise, os responsáveis pelo estado do mundo e por haver, de facto, estas desigualdades. Claro, Deus não tem culpa. Deus não tem culpa das asneiras, portanto, que nós cometemos e que a humanidade comete, não é? É interessante esta última passagem que tu acabaste de ler. Eu vou reforçar. O Senhor fez ampla provisão para todos. Para todos. Para todos. Portanto,
É exatamente... Só que o que a gente sabe é que há uma percentagem pequena que tem tudo, que tem o mundo nas mãos, e depois uma percentagem grande que não tem nada, quase nada. Que não tem nada, que vive na miséria. Mas tudo isto é fruto exatamente da injustiça, da opressão, da tirania, do pecado, não é? Aquilo Por isso que nós é que é importante pecado, não é? não nos esquecermos que continuamos a ser mordomos de Deus e que, como mordomos de Deus, temos que também continuar a ter cuidado com os nossos companheiros humanos e termos esta responsabilidade social também para com o ser humano e esta responsabilidade ecológica para com o nosso número. Claro. E é interessante, deixa-me só, para terminar, desculpa lá, é interessante que a lição reforça aqui, referindo-se à história de Caim e de Abel, não é? Quando Deus pergunta a Caim e Caim responde, sou eu porventura guardador do meu irmão? Ele diz, sim, somos certamente guardadores. A questão é mesmo essa, é que somos mesmo guardadores dos nossos irmãos. Carlos, portanto, gostei muito de passar estas palavras cruzadas contigo. Como eu vos disse no início, somos os dois, gostamos os dois de conversar sobre estes temas, o que se torna às vezes difícil perceber que temos que terminar. Eu espero que tenham gostado, espero que isto vos dê alento para continuar a estudar um novo manual, um novo trimestre. Despedimos-nos até à próxima e esperemos que fiquem bem na companhia de Deus. Que Deus abençoe a todos. Portanto, e uma ótima semana para todos, não é? Para todos aqueles que nos veem e ouvem. Amém. Ok, que Deus vos abençoe.